Fala pessoal, bom dia a todos. Estamos ao vivo agora aqui no Instagram da Guide Investimentos para falar sobre o nosso Morning Call na parte de Equities, dia 22 de janeiro, sexta-feira. Pelo menos é sexta, se serve de motivação, alguma coisa que eu vou dizer para vocês nessa abertura, é isso. Se tem alguma coisa positiva para falar é que hoje é sexta. Porque de resto, nossa, o cenário tá feio demais nessa abertura. E logo depois de 3 quedas consecutivas, né? Lá fora disparou essa semana. A gente viu Europa disparando, a gente viu Estados Unidos, o mercado asiático, né? Se pega Tóquio bateu as máximas dos últimos 30 anos nessa semana. Então, disparou. O grande problema de tudo isso é que a gente não acompanhou, né? A gente não conseguiu acompanhar porque Brasil... A gente tem um noticiário muito diferente, né, do restante do mundo. Aqui muitas outras coisas impactam também a performance que não acaba acontecendo lá fora. E o grande problema, assim, o grande problema é quando acontece um dia tipo hoje, né, que lá fora tinha disparado a semana inteira, aqui não foi junto, aqui não acompanhou, mas ao mesmo tempo vem uma realização forte no mercado internacional. E a gente vai conseguir se segurar? Né? Esse descompasso vai ser possível de segurar, né? A performance da bolsa, ou a gente vai para a quarta sessão seguida de queda? Bom, o índice futuro vai abrir daqui 2 minutinhos, a gente vai falar sobre eles, mas eu acho que mais importante do que isso é a gente fazer, né, recapitular um pouquinho o dia de ontem e aí a gente passa para as principais notícias do campo corporativo. Bom, a bolsa ontem, né, teve mais um dia negativo, caiu 1.317 pontos, fechou em 118.329, uma queda de 1,1%, né, uma queda até expressiva como eu vinha dizendo, lá fora subindo a semana toda, aqui caindo, né, 3 dias consecutivos. Bom, o que seguiu, né, sendo o principal trigger aí para essa performance do Ibovespa foi a grande preocupação, né, do mercado quanto ao ritmo de vacinação do país e também as questões fiscais. Acho que muita gente está preocupada com as questões fiscais, enquanto o pessoal de Brasília não parece estar demonstrando a mesma preocupação. Então, até vimos, né, candidatos à presidência da Câmara voltando a reforçar a importância da extensão do auxílio emergencial, à medida que, bom, tem uma grande dificuldade aí, né, de conseguir vacinar, né? O ritmo de vacinação segue bastante baixo aqui no país. Além disso, o candidato à presidência do Senado praticamente descartando a privatização da Eletrobras. Então, riscos fiscais, né, disparando, a gente viu a inclinação da curva de juros, o que por consequência pesou bastante sobre o setor, por exemplo, de construção civil, que é um setor bastante, né, correlacionado com a curva de juros, despencou forte na sessão de ontem. Bom, o que amenizou um pouquinho as perdas foi a notícia de que, né, 2 milhões de vacinas estão chegando diretamente da Índia ao país nessa sexta-feira. Deve chegar às 15 horas, então pelo menos teremos teremos estrutura para vacinar mais algumas pessoas aqui no Brasil. Isso é super importante, né? Grande preocupação que são com os insumos das vacinas. A notícia que saiu na Gazeta do Povo é que a China está pressionando pela demissão de Ernesto Araújo para liberar os insumos da vacina. Algumas pessoas do governo brasileiro já desmentiram essa notícia, tá? Disseram que não é verdade, são apenas questões burocráticas que estão impedindo que a vacina chegue. Mas aí, né, vai de cada um acreditar no que lhe convém. Bom, como eu vinha dizendo, né, passando já um pouquinho para o noticiário de hoje, a abertura é bastante negativa no cenário internacional. Covid pesando, de novo, tá? Então, assim, a gente teve a Ásia, né, desde quando a pandemia veio para esse lado do continente, pouca coisa a gente ouviu falar de pandemia, principalmente ali na China. E alguns casos por lá começam a disparar, né, em números oficiais, começam a ser disparados esses números de infectados e começa a trazer preocupação, porque lá as medidas restritivas são muito fortes, né? Então, até nessa madrugada começamos a ver, né, a Hong Kong anunciando novos isolamentos,
a China com casos, né, cada vez crescendo mais, alguns distritos sendo colocados, né, em lockdowns, e isso trouxe um mau humor, né? Assim, tinha espaço também para realização de lucros, como eu disse, foi uma semana muito forte lá fora, então tinha espaço para essa realização, somado ao fato, né, do avanço da Covid na região asiática, que é onde está sendo o principal driver para a retomada da atividade global e do Brasil, traz essa preocupação para as bolsas, né? Então, até pouco tempo atrás, os futuros dos Estados Unidos estavam caindo em média 0,6%, Europa caindo 1,2%, teve dados de PMI sendo divulgado na Europa, né? Até veio um pouquinho acima do que o consenso esperava, mas já começa a demonstrar perda de força, né? Por conta também das medidas restritivas que estão sendo implementadas em alguns países por lá. Bitcoin voltando a cair, né, caiu até quase 3%, nessa madrugada caiu muito feio, mas recuperou um pouco e agora cai 2,6%, caía há pouco tempo atrás. O petróleo também acelerou perdas para 2,4% nessa abertura, né, com o Brent sendo negociado a $54,73. E o minério de ferro também recuando lá no porto de Qingdao. Tá? Nessa madrugada, o minério de ferro perdeu 0,9%, fechando em $169,97, praticamente $170 a tonelada. Bom, aqui em São Paulo podemos ter um anúncio que deve também pesar sobre as bolsas brasileiras, sendo a partir da, acho que é 12h30, tá? Que o João Dória vai dar uma declaração. E segundo fontes, ele dirá que a cidade vai voltar para a fase vermelha em alguns horários, né? Então, a partir das 20 horas, todos os dias, a cidade entra em fase vermelha, ou seja, só os serviços essenciais funcionam, e também de finais de semana e feriados. Então, final de semana e feriado nada vai abrir, basicamente é isso. E a partir das 20 horas também. E claro que para a Bolsa é uma notícia muito negativa. Bom, no campo corporativo temos também notícias importantes. Como eu disse ontem, né, não sei se chegaram a acompanhar o videozinho de 1 minuto que eu coloco aqui no Instagram da HE de Investimentos, o último minuto da Bolsa. Eu falei sobre as negociações da Vale, né? A Vale teve mais uma reunião com o governo de Minas, reunião super importante para debater sobre Brumadinho e, infelizmente, né, não chegaram num acordo. Assim, o mercado esperava que fosse chegar num acordo? Não esperava, mas esperava que teria avanços, né, nas conversas. O grande problema é que o pessoal, né, que trabalha ali para o governo de Minas saiu da reunião atirando para todos os lados, né, demonstrando que claramente as reuniões não foram produtivas. Então trouxe uma preocupação quanto à possível judicialização do caso, tá? Então possivelmente não haverá acordo e quem vai determinar, né, a multa da Vale deve ser a Justiça. Pode ser que seja a Justiça. Tem pelo menos mais uma semana pela frente a Vale para conseguir chegar nessa determinação. Ainda falando sobre a empresa, né, ela retomou a produção de pelotas em Vargem Grande após quase 2 anos de paralisação e disse que o incêndio no terminal do Maranhão não afeta produção de minério de ferro, tá? Então pode afetar um pouquinho o embarque, né? Adiar um pouquinho o embarque, como eu tinha dito já também antes para vocês, mas a produção, a Vale confirmou que não será afetada. Bom, tivemos a oferta de BTG Pactual, né, sendo precificada, foi um follow-on para investimento principalmente em varejo e também equalização, né, das finanças do BTG. E saiu, né, foi precificada em R$ 92,52 a unit, tá? Então a gente está falando aqui de BPAC 11. Vamos dar só uma olhadinha como fechou ontem BTG Pactual. Estou abrindo aqui rapidinho. E aí a gente compara, né, a oferta com o preço que estava sendo negociado ontem. BPAC 11, R$ 92,82. Então saiu com um desconto muito pequeno, né, de 30 centavos por unit. Então assim o BTG conseguiu levantar mais 2,5 bi e vai continuar bastante agressivo aí no segmento, principalmente de varejo, tá? A Oi receberá nessa sexta-feira as propostas pela unidade de fibra ótica. Então a gente deve ver a definição já hoje do ofertante preferencial. Então ficar muito atento se você está posicionado em Oi ou, né, pense em entrar no papel.
as propostas vão chegar hoje e deve fazer preço, tá? Depender do número de propostas e os valores delas e a definição da oferta preferencial. Tudo vai acontecer ainda hoje. Bom, após as declarações do candidato ao Senado, Rodrigo Pacheco, que eu disse no começo, né, da live, quanto à privatização da Eletrobras, gerando preocupação no mercado, né, sobre o cronograma que já era complicado para a desestatização da empresa, o Bradesco BBI resolveu reduzir sua recomendação de compra para neutra, pelo menos até que haja uma definição quanto a quem será, né, o presidente do Senado. Então é uma preocupação inerente do banco e justificável, né? Ao longo da sessão ontem também vimos um leilão, né, que aconteceu por volta das 11 horas da manhã de Suzano. Muita gente ficou se perguntando o que poderia ser, mas basicamente era o Votorantim vendendo 25 milhões de ações da empresa a R$ 64,60 cada, tá? Então foi um leilão bastante expressivo, né? Ainda assim, os papéis caíram apenas 0,71 na sessão ontem. Se eu não me engano, representa mais ou menos 1,3% do capital social das ações ON da Suzano, tá? Que foram leiloadas ontem. Bom, vamos ver só se temos mais alguma coisa bem importante que saiu aí nos últimos minutos. Ó, aqui. Os sócios da bandeira de cartões Elo chegaram a um consenso quanto à estrutura societária da companhia, desatando os nós que amarravam sua abertura de capital, segundo o Estadão. O plano é emplacar o IPO no primeiro semestre desse ano, acrescentando que o Banco do Brasil e o Bradesco, dois dos sócios, não se manifestaram. No desenrolar de outra história, o Banco Estatal disse que o programa de demissão era conhecido pelo Ministério da Economia. O Banco do Brasil, conselheiros do Banco do Brasil até soltaram uma carta em defesa do banco e contra, né, a interferência do governo em suas tomadas de decisão. Então ficar bastante atento a esse desenrolar também. Bom, vimos uma precificação, né, de IPO com esforços restritos de colocação. A HBR Real foi fixada em R$ 19,10. Então é a empresa, né, que ali junto com a Elbor representa um aumento de capital de 730 milhões de reais na empresa. As ações estreiam na bolsa dia 26 de janeiro, saiu bem abaixo da faixa indicativa, mais um IPO ali do setor, né, imobiliário que sai abaixo da faixa indicativa, assim como estava acontecendo no fim do ano passado, né? Vamos ver só se temos mais alguma outra coisa bastante importante que eu não passei. Santos Brasil iniciada como overweight, ou seja, recomendação de compra pelo Morgan Stanley. TIM iniciada como compra pelo BTG Pactual. É isso, não temos mais nada tão importante não. Bom, vamos ver aqui a abertura então do índice futuro. Vamos dar uma olhadinha. Que maravilha, hein? Que abertura linda! Como eu disse, pessoal, ainda bem que hoje é sexta-feira. Muito embora não dê muito para sair de casa, mas espero que vocês se divirtam por ser sexta-feira, porque a abertura está horrorosa, muito feia. Índice futuro cai 1,2% e a bolsa volta para o patamar de 116.800 pontos. O dólar estressa ainda mais, sobe 1,13 atingindo o patamar de R$ 5,41. Então, como eu disse, né? Esse é o grande problema de você não ter boas performances quando o mundo está tendo, porque vem uma realização mais forte lá de fora, a gente não consegue segurar aqui no Brasil, a gente nunca consegue se segurar, né? A bolsa brasileira ela é bastante fraca e Brasília brasileando faz com que isso aconteça, né? Assim, os candidatos pautas populistas, não sei se chegaram a observar também, saiu um estudo da Exame, uma pesquisa da Exame sobre o índice de aprovação do Bolsonaro e caiu pra caramba, caiu muito. Deixa eu só dar uma olhada aqui para não falar número errado para vocês, mas caiu bastante. E isso preocupa com certeza o mercado, né? No momento que Bolsonaro já deixou mais do que claro que enquanto ele estiver próximo das eleições, quando, né, o seu índice de aprovação cair, ele vai entrar com pautas populistas, esse é um momento. Então, olha lá, Exame Ideia, aprovação de Bolsonaro despenca de 37% para 26%. Crise em Manaus e falta de perspectiva sobre cronograma de vacinação são alguns dos principais fatores que respondem pela queda de popularidade do presidente. E aí que mora o grande perigo.
Quais são as medidas, do meu ponto de vista, que são mais prováveis que o governo tome para retomar a popularidade? Fazer com que as vacinas cheguem rápido, a gente acelere esse trâmite? Não foi isso que aconteceu até agora, né? Todas as vezes que teve queda de popularidade, o que se falou? Extensão do auxílio emergencial, Bolsa Família, vamos aumentar mais gente, vamos colocar mais dinheiro mais fácil para as pessoas. E aí que mora o problema, porque o grande problema do país é a falta de dinheiro, é o problema fiscal. Então, ao mesmo tempo está tendo eleição na Câmara e no Senado, onde o presidente do Senado, o candidato à presidência do Senado já falou, não, privatização, Eletrobras, não vai acontecer. Então, mais uma pauta importante que vai por água abaixo. Aí você pega Arthur Lira e Baleia Rossi, os dois candidatos à presidência da Câmara. Não, que a gente precisa aumentar o auxílio emergencial, mais impacto fiscal para o país. E da onde que vai enxugar, né? Da onde que vai sair o dinheiro para que tudo isso aconteça? Então, infelizmente, o cenário que tem se desenhado vindo de Brasília é muito preocupante na parte econômica para esse ano. Me preocupa muito. Eu não consigo pensar em algo que deva acontecer, deva motivar o país a conseguir ter uma performance positiva, uma retomada, aprovação de reformas, privatizações. Me parece que nada que é importante anda em Brasília. Esse que é o grande problema. E cada vez mais, né, a bola de neve aumenta. Isso impacta a Bolsa. A gente está vendo já S&P quase em 3.800, Nasdaq mais de 13 mil pontos. E a gente aqui voltando dos 125 mil para os 116 mil pontos. Bom, é isso, pessoal. Infelizmente, esse é o cenário que se desenha nessa abertura. Bom fim de semana a todos. Aproveitem bastante, tem feriado segunda-feira e gostaria de fazer um convite a todos, tá? Na segunda-feira à noite eu vou fazer minha live de domingo, então não vai ser no domingo, vai ser na segunda, e vou passar para vocês as empresas que devem pagar os maiores yields de dividendos esse ano, né? Os maiores dividend yields para 2021. Então não perca a partir das 20 horas no meu Instagram, @economesteter, tá? Então acho que é um tópico que muitos de vocês gostam, vai estar lá. Beleza? Obrigado pela presença de todos. Bom fim de semana, até mais. Tchau, tchau.